Boa noite, eu sou Levi Lafetá, jornalista, escritor, administrador de empresa, radialista, general manager em futebol e bacharel em direito. Hoje vamos falar um pouquinho sobre direito. E qual a parte do direito? Dano moral. O que se vê hoje no futebol brasileiro é torcedor invadindo a área do seu clube que diz que é de coração e agredindo treinadores, jogadores, por todo esse Brasil. Tivemos aquela cena deplorável lá no Botafogo. Ontem, a equipe do Fortaleza foi agredida no aeroporto. Outro dia, a torcida do Corinthians fez ameaças violentas para os jogadores do Corinthians e nada acontece. Nada acontece. Entra ano, sai ano e os torcedores continuam com mais força para exigir aquilo que eles não têm o direito de exigir. Ninguém pode exigir que o seu clube ganhe todas as partidas. Ninguém. E o torcedor não tem a mínima condição de avaliar o esforço de um time de futebol. O torcedor tem que ir a campo, aplaudir, pode até xingar, mas agredir fisicamente e fazer ameaças, isso não pode acontecer. Mas está acontecendo no Brasil. E o pior, que agora eu volto a falar sobre o treinador turco, porque no programa de 18 horas da Rádio Itatiaia, estou citando o nome da emissora, eles voltaram lá, eles que são vários jornalistas, voltaram a falar que vazou a notícia de que dentro do Atlético o caminho é um só. Se o turco não ganhar do Flamengo ou então não for bem nas duas partidas com o Flamengo, ou seja, de amanhã, domingo e na quarta-feira, pela Copa do Brasil, que ele já está fora. Ora, meus amigos e minhas amigas, eu pergunto, isso é humano? Que cabeça o treinador estará amanhã no banco de reservas? Que moral ele vai ter para reclamar com o Hulk, com o Alan, se o patrão já está dizendo que ele está quase fora, que ele tem que ganhar? Como tem que ganhar se ele, quando chegou, enquanto ele tinha o time que foi realmente o campeão brasileiro e da Copa do Brasil, ele estava muito bem, obrigado. Inclusive ele usava uma frase dizendo: eu estou ainda com o time do Cuca. E depois, o que aconteceu? Todo mundo sabe. Vários jogadores foram transferidos. O Savarino, por exemplo, que estava entrando em campo e marcando gols,
e que é um jogador bem diferenciado, foi embora. Outros foram embora. E outros, como o Zarate, departamento médico. Então, qual foi a sequência do Turco com o time que foi campeão? E aí vem a história que dizem que partiu de dentro do Atlético, que ele não tem esquema tático. Como é que você vai colocar um esquema tático com tantas mudanças? Se cada jogador tem a sua característica. Já o time que o Cuca deixou, já sabia tudo de cor e salteado. Mas acontece que qual é o tempo que o Turco tinha para fazer uma mudança profunda, porque os jogadores foram transferidos e outros estavam no departamento médico. Me diga. E aí sai essa notícia de dentro, como a Rádio Itatiaia falou hoje no programa, falou já pela segunda ou terceira vez, e hoje no programa das 18 horas eu ouvi de novo, claramente, que o Turco não acertou. Como o Turco não acertou se não tinha os elementos que o Cuca deixou formado? E vocês que acompanham o futebol, principalmente os atleticanos, devem lembrar que um de vocês aí que está me assistindo, o ano passado exigiu a saída do Cuca. Exigiu, inclusive lembrando aquela história que quando o Galo foi disputar o Mundial, que o Cuca já estava vendido para outro clube. Vocês esqueceram disso? Pois é, meu amigo. O Brasil realmente está uma bagunça. Antigamente existia um sindicato. Quando eu residia no Rio de Janeiro, residi lá por muitos e muitos anos, que defendia o jogador. No caso do jogador de Fortaleza, por exemplo, que atiraram um capacete, que é pesado, nele. E não tem ninguém para defender o jogador. E também não tem ninguém para defender o Turco, assim como não tinha o Paulo Souza, que também ia para campo sabendo que já tinha outro técnico na porta lá do Flamengo. Isso é um desrespeito ao ser humano. Mas aí o que adianta se as leis estão aí para serem cumpridas, se as pessoas que se dizem às vezes advogados em defesa da legalidade, não, esses advogados não se aproximam, por exemplo, de um Turco, de um Paulo Souza, para propor uma ação por danos morais. O senhor não sabe o que significa no direito danos morais? É exatamente o que está acontecendo hoje com o Turco. Sabe? Dano moral é a consequência de um ato ilícito que provoca danos psicológicos na vítima, causando transtornos, mágoa, humilhação ou vergonha, ou seja, qualquer tipo de sentimento que possa trazer o problema físico e mental, o abalo físico e mental. Isso aí, meus amigos. Aí o senhor vai dizer, Levi, mas se o Atlético mandar embora, tem a multa contratual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
A multa contratual, muito bem. Agora, expor um profissional estrangeiro a esse ponto, eu admiro muito. Admiro muito eu ter ouvido várias vezes através da Itatiaia, de Belo Horizonte, exatamente isso. Que o turco depende de se ganhar. Não, o turco não entra em campo. E voltamos ao jogo do Ceará. O turco trabalhou e colocou o Hulk, Ademir, Caleb na boca do gol e eles perderam 9 gols. 9 gols. Quem não perdeu o gol? O Vargas perdeu o gol. Então aí eu pergunto, meu amigo, se eu sou turco, eu já teria chutado o balde e entrado com um pedido de indenização. Ele seria realmente aplaudido por quem não gosta de injustiça. Boa noite. E eu espero que amanhã, contra o Flamengo, na presença de 56 mil torcedores, os jogadores do Atlético, que declararam por várias vezes que estavam com o turco, amanhã eles acertem o gol. Não precisa fazer 9, não. Faça um só, um gol. Porque está nos pés dos jogadores, tá? A volta por cima que o Atlético vai dar, porque a partir de agora a equipe estará completa. Tenho certeza absoluta que depois do dia 18 de julho, quando se pode inscrever jogadores, o Galo estará com novidades. E aí volta aquele time que ganhou quase tudo o ano passado com o Cuca. Agora, sem ovos não se faz omelete. Boa noite.